Amigos do Saúde Digital, no dia 17 de junho, SD 311, eu te expliquei como é importante a metodologia do plano de acompanhamento. Como você pode ter uma receita recorrente, fazendo o que grandes empresas já fazem, como a Amazon, Netflix, no seu consultório. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste o episódio 311 para você entender essa modalidade de planos de acompanhamento. Hoje, uma vez que você tem o plano, entendeu a importância de ter um plano de acompanhamento, eu vou te ensinar como você vai vender para o seu paciente. Então, o podcast de hoje, eu vou te trazer técnicas, metodologias com embasamento científico no mundo dos negócios sobre técnicas de vendas. Não perca! Antes, eu quero te falar que nos dias 2 e 3 de agosto vai acontecer a terceira imersão da SD Escola de Negócios Médicos. 5 pilares entregues para você de forma prática: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, para você potencializar e performar melhor o seu negócio médico. Temos vários mentores respeitáveis, éticos e que já executam isso em suas clínicas e seus consultórios. E nós vamos ter uma imersão para te passar tudo isso. As vagas estão acabando, restam poucas vagas e você que é audiência nossa aqui do nosso podcast, você tem 10% de desconto. Então, clica no link que está na descrição desse episódio e você vai ter 10% de desconto para eu te ver lá pessoalmente, encontrar com você nos dias 2 e 3 de agosto na imersão SD Escola de Negócios. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre como vender planos de acompanhamento. O que você vai aprender nessa aula? Como transformar suas consultas em compromissos terapêuticos. O plano de acompanhamento, ele é bom para o médico, porque traz receita recorrente. Ele é bom para o paciente, porque ele melhora a adesão do paciente ao tratamento, com melhores desfechos, isso tudo com artigos científicos comprovando isso. E ele é bom para o sistema de saúde, porque se você tem um paciente que você é capaz de melhorar o desfecho dele, esse paciente vai economizar recursos desse sistema. Como vender planos de acompanhamento sem perder a ética médica? Tudo lastreado na ética eu vou te ensinar. E como usar uma metodologia baseada em ciência de negociação e vendas. A técnica MAPA que eu desenvolvi para você vender num processo, num tempo e movimento que facilita a sua vida e aumenta a adesão do seu paciente. Vamos lá então. Primeira coisa, eu quero te trazer do mundo dos negócios. Eu fiz MBA em negócios na Fundação Dom Cabral, depois eu fiz mestrado na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em negócios. Existe muita literatura, não é de agora, de muito tempo, explicando as técnicas de vendas. Harvard Business Review, instituições de muito respeito ensinam como vender. Vender não é uma coisa que deixa eu ver como é que faz, ou que você aprende aí com um guru. Não, existem ciências embasadas no mundo dos negócios para te ensinar a vender. A primeira delas é o neuromarketing. O neuromarketing é como você pode usar a ciência a seu favor para aumentar a venda, ou seja, neuromarketing é como você estuda o comportamento do ser humano para ter uma melhor persuasão e aumentar suas vendas. Quer um exemplo? Coca-Cola faz neuromarketing. Sabe como ela faz? Uma das técnicas da Coca-Cola é colocar uma amostra, tudo isso em pesquisa registrada, de pacientes numa ressonância magnética funcional e ver o comportamento do sistema nervoso central diante de certos testes. Eles fazem isso para testar cor, para testar rótulo, para testar jargão, slogan da marca. Então, isso é neuromarketing. Várias empresas usam. Isso não é antiético, isso é correto no mundo dos negócios. E também tem a venda baseada em evidência. O que é a venda baseada em evidência? Ou também chamada de data-driven. É quando você pega dados coletivos da população e extrapola para o seu consumidor. Um exemplo disso, a Activia, que é aquele iogurte, ele fez uma
pesquisa extensa com mulheres entre 30 e 50 anos, que é a persona da Activia, para entender o comportamento dessas pessoas. Quando ela tinha um N, uma amostra grande, ela tinha dados para lançar sua campanha de marketing. Isso está publicado. E ela percebeu que as mulheres nessa faixa etária, elas têm uma baixa autoestima. Então, a propaganda foi tudo em cima de elevar a autoestima das mulheres para que elas comprassem mais Activia. Isso é uma técnica de venda. Este é o mundo. E aqui eu vou te fazer duas diferenciações aqui. A diferença entre persuasão e manipulação. A persuasão é quando você quer convencer alguém de algo que é bom para ela e que você acredita nisso. A manipulação é quando você usa as mesmas táticas de convencimento, mas para algo que não gera benefício para ela. Talvez gere só para você. Então, a persuasão é muito importante na venda, quando você acredita que você está entregando valor. A manipulação é antiético. A manipulação é que o médico não deve fazer e ninguém deve fazer. Por quê? Porque é algo que serve a você, a sua empresa, e não a pessoa. Mas para fechar esse conceito generalista, amplo, de como as vendas são importantes, eu quero te fazer uma pergunta. Reflita aí, você realmente acredita que um médico em 2025 pode abrir mão de toda a ciência que existe sobre vendas? Vamos conversar aqui, vem aqui comigo. Você acredita que um médico ético, que quer persuadir o seu paciente para entregar valor, ele pode abrir mão das técnicas de vendas, as técnicas de vendas que estão nas faculdades, nas universidades, no mundo dos negócios? Com certeza não. Com certeza é uma ferramenta que o médico deve usar. E é esse o tema aqui dessa aula minha que eu quero falar com vocês aqui nesse podcast. Bom, mas por que isso é tão difícil para o médico? Vamos examinar? Vamos entrar no contexto histórico. O médico, ele sempre foi visto até certo ponto como um sacerdote, uma figura de conhecimento místico. Com a evolução da medicina, perde-se este conceito de que o médico é um sacerdote, a medicina sai dos mosteiros e vai para sistemas complexos, como grandes empresas, hospitais e por aí vai. E o médico atual, como ele deve se posicionar? Ele é um profissional liberal que presta um serviço para o paciente e que precisa capturar valor desse paciente, ou seja, ele tem que entregar valor, porque a única coisa que justifica o preço é a entrega de valor, e quando ele entrega valor, ele captura valor, ele fatura, ele tem a receita dele. Diante deste contexto histórico da formação da medicina, da cultura da medicina, a gente passa por um momento que tem um vazio. Que vazio é esse, Lourenço? Um vazio porque as faculdades, elas nem estão ensinando mais que o médico é um sacerdote, porque isso já não cabe mais, mas, ao mesmo tempo, não ensinam o médico como ele pode entregar valor de forma ética para capturar valor para ele ter receita. Os pilares de gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia não estão na formação do médico. E diante deste vazio, diante desta lacuna, abrem-se oportunidades para quem quer explorar estes conceitos, talvez não vender aquilo que é de forma ética. Como assim, Lourenço? Me explica melhor. Médicos que não são baseados em evidência, percebem essa lacuna na formação do médico, percebem esse vazio na formação do médico, esta mudança de mentalidade, essa mudança de cultura. O médico não é mais um sacerdote e, ao mesmo tempo, ele precisa entregar valor para o paciente, só que ele não aprendeu isso. E aí a gente vê médicos que muitas vezes não são bem formados, não têm a entrega baseada em evidência,
mas dominam as técnicas de vendas, dominam as técnicas de marketing e muitas das vezes eles é quem estão formando a opinião do paciente. Não é incomum chegar para mim médicos sérios, bem formados, falando que é quase que impossível ele convencer o paciente que ele não tem que dar hormônio para ele, não tem que dar testosterona. Por quê? Está tão banalizada a prescrição de hormônios em busca de resultados rápidos, de atalhos, que o médico acadêmico, bem formado, para o paciente que não tem indicação de reposição hormonal, ele fica de mãos atadas. Como que eu vou falar isso se o paciente já está vindo formado da internet com isso? Então é exatamente essa lacuna que eu quero trazer aqui para você. Você não tem que abrir mão da sua ética e do baseado em evidências. Você tem que sim entender como você vai vender para ter uma melhor performance, para instruir melhor o seu paciente, para persuadir o seu paciente a comprar o que faz bem para ele e não manipulá-lo. Então, resumindo tudo o que eu quero te dizer, o que você vende, o que o médico vende é responsabilidade do médico, vai da consciência do médico, do juramento que ele fez. Agora, como ele vende, deve ser trabalhado. Como você vende o seu plano de acompanhamento, como você vende o seu procedimento, como você vende a sua consulta, você deve beber nas fontes da ciência, das escolas de negócios sérias, para aumentar a performance e persuadir o seu paciente. Com isso, você vai estar entregando valor e capturando valor. A manipulação, que é vender algo que é antiético, vender algo que não tem comprovação científica, isso nós queremos evitar. Mas enquanto você, médico sério, não se posicionar e não preencher esse vazio que nós temos hoje na formação do médico, outras pessoas vão se aproveitar dessa lacuna. Então, para a gente entender isso melhor, por que vender é essencial hoje? Por que o médico deve dominar técnicas de vendas? Nunca foi preciso, mas por que agora ele precisa? Primeiro, o paciente está mais crítico. Ele espera uma experiência mais organizada. Pense em você quando você vai comprar alguma coisa que vem ali quadrada para você. O que você faz? Cara, não te chama a sua atenção, você passa para a próxima. Então, o paciente quer ser mais informado, ele está mais exigente. E técnicas de venda ajudam, vão de encontro com esse comportamento do paciente. A competição aumentou, mais médicos no mercado. O arroxo do pagamento de plano de saúde é cada vez maior. Então, vender com técnicas éticas para persuadir e não manipular é fundamental para o médico de hoje. E novas habilidades. O conhecimento técnico já não basta, não é suficiente, ele é extremamente importante e necessário, mas você precisa ter uma comunicação eficaz e como diferencial, porque você é o seu produto, você está vendendo o seu serviço. Bom, diante de todo esse contexto, de tudo isso que eu estou te falando, de toda a jornada da SD Escola em ensinar vendas, marketing para médicos, eu mergulhei em técnicas de vendas para entender como que as vendas são feitas por grandes empresas, quais são as estratégias usadas, qual que é a teoria, qual que é a evidência, qual que é a ciência baseada em vendas existe hoje disponível. E eu me baseei pelas 4 principais. Talvez se você é entendido, você vai encontrar outras técnicas. Eu escolhi essas 4 para nortear a metodologia que eu quero passar para você ao longo dessa jornada aqui, dessa aula. Mas são 4. Spin Selling, AIDA, que é dar atenção à ação, Solution Selling, que é muito importante para vendas personalizadas, e Sandler System,
que é um cara que tem mais de talvez 50, 70 anos, ele não é vivo mais, mas ele desenvolveu uma metodologia de vendas que pega o compromisso do cliente sem pressioná-lo. Então, juntando todas essas técnicas de vendas, revisando estes conceitos, aprofundando nesses conceitos, eu criei o mapa da adesão. Mapa. Por que mapa? É cada letrinha, o M, o A, o P e o A, indica algo que você deve fazer durante o seu processo de venda. Adesão, por quê? Porque se você segue esse roteiro, você vai ter maior adesão do seu paciente, ou seja, maior conversão, mas ao mesmo tempo, se você vende algo que é legítimo, melhora o desfecho dele, então você está aderindo o seu paciente a algo que melhora o desfecho dele. Então, o mapa da adesão, ele foi criado, baseado em 4 pilares: ética, para justamente combater práticas antiéticas no mercado, para combater isso do seu paciente chegar aqui te falando que ele quer receber testosterona, você não tem indicação, porque tem pessoas usando todas essas técnicas, articulando muito bem essa lacuna, esse vazio de literatura, esse vazio conceitual que o médico não tem, e prejudicando a própria formação da consciência do paciente. O médico precisa retomar isso para ele. Então, a ética é um desses pilares. Comunicação, eu quis formar uma metodologia mais clara para você seguir com tempos e movimentos. Você vai seguir essa metodologia, você vai ter muito mais clareza e maior facilidade para implementar. Com isso, se a gente está convertendo, se a gente tem uma maior adesão dos nossos pacientes em terapias que melhoram desfechos, eu estou melhorando o sistema de saúde como um todo. O outro pilar que não pode deixar de ser citado é o crescimento do seu consultório, o crescimento da sua clínica. É como você vai aumentar a sustentabilidade do seu consultório, da sua carreira, usando essas técnicas. Então, no pilar de ética, comunicação, pilar de saúde e o pilar de crescimento. Baseado em tudo isso, eu criei a técnica do mapa, ou mapa da adesão. O que é o M? O M é de motivação. Então, eu vou te explicar a técnica, você vai escutar isso aqui. Se você quiser um PDF sobre esse resumo, você pode me acionar no Instagram ou no LinkedIn, @Lorenzo Tomé. Eu vou te dar esse resumo dessa aula em PDF para você implementar, tá bom? Então, o mapa, o M vem de motivação. Descubra o que o paciente quer mudar. O que te incomoda mais na sua saúde hoje? Só que, sabe quando você fala assim, qual é o motivo que você me procurou? O médico é treinado para tirar o aspecto emocional e ficar num aspecto tangível, racional, palpável. Isso é certo, você tem que continuar fazendo. Aqui, a motivação que eu quero que você pegue e anote é o aspecto emocional. Qual que é a decisão emocional que fez esse paciente te procurar? Você vai anotar essa decisão. Mas para que isso? Porque isso vai ser importante lá no último A, que é o mapa, que é o acordo, o A de acordo, tá bom? Depois do M vem o A, mapa. O A é alerta. Mostre o risco da não ação. Use evidências científicas. Então, primeiro você vai buscar a motivação dele, ter uma escuta ativa, anotar a motivação emocional. Depois você vai para o alerta. Alerta é o quê? Você vai trazer evidências científicas que comprovam para o seu paciente o preço dele não mudar. Vamos pegar obesidade. Existem literaturas extensas e referências sérias sobre o risco de ser obeso hoje em dia. O que você precisa fazer para esse momento do seu processo de vendas? Trazer essas evidências científicas e traduzir na linguagem para o seu paciente. É como se você estivesse dando uma aula sobre obesidade para os seus colegas num congresso, dos riscos, mas você vai trazer isso para a sua consulta. Mostrar para ele evidências científicas sem assustar, sem amedrontar.
informando com clareza e baseado em evidências. Então, MAP. A terceira etapa do mapa é o P. E o P é plano e preço. O P de plano e preço, você vai mostrar o seu plano. Então, você vai contar para o paciente o que está incluso no plano, o que você quer vender para ele. Seja um procedimento, seja... Eu estou tomando como base aqui um plano para emagrecimento, um plano para obesidade. Então, você apresenta a solução estruturada que você criou para melhorar o desfecho dele. Ao melhorar o desfecho dele, você vai entregar valor. Quando você entrega valor, você captura valor. E ele está pagando uma recorrência para você, está pagando uma mensalidade. Então, comunique esse valor com clareza, com detalhes, o que é a entrega. Use imagens. Principalmente mulheres são mais visuais, use imagens. Apresente numa tela, num PDF, num PowerPoint, novamente, como se você estivesse apresentando num congresso, mas mostra para ele o que está incluso, quantas visitas ao nutricionista, quantas visitas com você, o que está nesse pacote do acompanhamento. E depois você vai falar o preço. E quando você for falar o preço, você vai falar olhando para o olho dele. Não pode ser sua secretária, tem que ser você. Ah, mas quando eu vou passar... Quando você tiver craque nessa metodologia e ver que a sua secretária consegue ter uma taxa de adesão semelhante à sua, aí você pode passar para ela. Mas nunca antes. Porque o paciente tem que escutar de você, a metodologia tem que ser treinada por você, você tem que criar esse processo. Então, falar o preço... Você precisa mostrar para esse paciente a sua história. Você não está vendendo um plano de acompanhamento apenas, você está vendendo a sua história embarcada. É você que fez 6 anos de medicina, 5 anos de residência, horas não dormidas estudando, plantões, que chegou agora aqui para estar ao lado do seu paciente. Isso é justo, você mostrar que não é aquela mensalidade que ele está pagando, é toda a sua história. Isso vem no preço do P do mapa. E a próxima e última etapa é o acordo. Você vai convidar esse paciente a uma ação com maturidade. E aqui o pulo do gato é sem pressão, é sem apresentar escassez, falar assim, se você não fechar agora, você vai perder. Não, sem promoção, não é isso. É você mostrar assim, eu tô aqui para te acompanhar. Você topa? Você aceita ser acompanhado por mim? Você inverte o jogo. Ao invés do paciente de você escolher o paciente é que te escolhe. Então, aplicação prática, vamos rapidamente no mapa. M de motivação, escuta ativa e empática. Anote o que o paciente precisa falar. A de alerta, o primeiro A do mapa. Alerta, evidências visuais de riscos em não mudar a situação, de riscos em continuar fazendo a mesma coisa. Você vai dar uma aula para o seu paciente na linguagem dele, com artigos baseados em evidências, sem assustar, sem fazer terrorismo, mas trazendo clareza, assertividade no risco que é não mudar a condição de saúde dele. O próximo é plano e preço. Plano e preço. O que acontece? Documentação clara, estratégias de precificação, ancoragem, framing, sua história. O que eu quero te dizer aqui? Plano e preço, geralmente você costuma travar aqui, tá bom? Apresente o plano como um bom vendedor faz. Se coloque no papel de cliente. Se alguém está te vendendo uma coisa, o que você gostaria de ter? Clareza, seriedade, elegância, robustez naquilo que está sendo te vendido. Você precisa levar isso. Não é assim, eu tenho esse plano aqui e eu sou o melhor médico aqui. Não, o paciente precisa de informação, de instrução. Traga isso para a conversa. E use estratégias de ancoragem. Framing, ancoragem de preço e remarque a sua história. O último A, que é o A de acordo, faça o paciente te escolher ao invés de você escolher ele. Você inverte o jogo, você fala assim, eu tenho uma coisa para melhorar a sua saúde, melhorar seus desfechos, acrescentar vidas, acrescentar anos de vidas, ou talvez acrescentar qualidade de vida aos seus anos.
E isso vale muito, é a sua história. Então, o paciente tem que entender que ele estar com você é um passo que ele está dando rumo à qualidade de vida, rumo a uma melhor saúde dele. Então, gente, para encerrar essa aula, quais são os benefícios do mapa da adesão? São técnicas baseadas em evidências no campo dos negócios, que aumentam a taxa de conversão das empresas, dos business que tem por aí, e que você deve sim trazer isso. Lembrando que persuasão é diferente de manipulação. Que o que você vende é responsabilidade sua, mas como você vende, você não deve abrir mão desta teoria. O segundo é, esse mapa que eu acabei de te apresentar, MAPA, promove tempo e movimento, promove uma estrutura, promove um script, um playbook. Todas as vezes que você tem um playbook, um script, é muito mais fácil você não esquecer e te dar mais segurança. E o terceiro é a adesão. Quando você executa o mapa bem feito e tem um bom produto que entrega valor, você melhora a saúde financeira, a rentabilidade, a previsibilidade da sua clínica, mas também você está ajudando o paciente a melhorar desfechos. Treine. Com os nossos mentorados da SD Escola, eu trabalho muito essas técnicas e eu faço eles a treinarem comigo. Então, eu faço eles revisarem esse material, me apresentarem e eu argumento. O que eu quero te propor? Faça treinamentos com a sua secretária, treine com a sua secretária. Não deixe de colocar em prática. Primeiro comece, depois fique bom. Você vai entender que essa técnica é valiosa e que você precisa preencher essa lacuna que a formação não te deu. Beleza? Bom, quero agradecer sua audiência até aqui. Espero que tenha te ajudado a se posicionar melhor em vendas. Eu apresentei aqui exemplos para obesidade, para um plano de acompanhamento, mas isso se adequa a qualquer venda que um médico for fazer para um paciente, considerando que é uma venda ética e que ele está entregando valor para o paciente. Para encerrar, quero lembrar você de novo, 2 e 3 de agosto, se você quiser, você tem um encontro marcado comigo e com outros mentores lá em São Paulo, na SD Escola de Negócios. São poucas vagas restantes ainda. É um sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, com um jantar do sábado para o domingo, onde você vai aprender os pilares de gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia para performar melhor o seu consultório, para evoluir, crescer a sua clínica. Te vejo lá. Um abraço e até a semana que vem.